que o doutor José Carlos vem passando por aí, debatendo e conversando e informando os nossos ouvintes, os ouvintes da Orlândia Rádio Clube de Chamada Geral. Doutor José Carlos Furlan Gomes, bom dia mais uma vez, um abraço, tudo bem? Bom dia, Maurício, bom dia, amigos. Tudo bem, graças a Deus. Estamos começando mais um Psicologia e estamos aí à sua disposição e também à disposição de todos os nossos amigos, nossos ouvintes, aqueles que nos têm prestigiado ao longo desse tempo. Só lembrando que, doutor, nós temos aí o WhatsApp da ORC para você que gostaria, de indicar um assunto, 999959011, dar a sua sugestão de assuntos. O doutor José Carlos Gomes está aqui, toda segunda-feira. Tem também o ouvinte@orc.com.br, tem o Facebook do próprio doutor José Carlos Furlan Gomes, tem o nosso também, da Orlândia Rádio. Enfim, você pode mandar a sua sugestão de assuntos. São muitos assuntos, né? São muitos, graças a Deus são muitos assuntos. E hoje, Maurício, eu gostaria de começar um assunto dando continuidade a outro programa nosso. O último programa nosso, onde nós falamos da volitividade. A volitividade é um termo, é um neologismo, ou seja, é um termo novo, a qual foi criado por mim, e significa volitivo, significa vontade. Volitividade é o ato da vontade, a ação da vontade. E hoje eu pretendo dar uma continuidade no outro programa. No outro programa nós falamos sobre as nossas escolhas. E hoje nós vamos falar sobre as nossas decisões. Por quê? Das pessoas que responderam lá pelo Facebook, duas questões me chamaram a atenção e as quais eu vou responder aos nossos amigos hoje. A primeira é com respeito, uma pessoa escreveu que ela tem uma grande dificuldade de decidir. E ela tem essa grande dificuldade. Como ela tem muitas outras. Como todas as pessoas. O ato de decidir não é um ato fácil. O ato de decidir, ele gera muita angústia. Por quê? Decidir significa você abrir mão de uma coisa em detrimento a uma outra. Então não é fácil o processo decisório. E o processo decisório, ele envolve todas as nossas características psicológicas. Envolve nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa criatividade, a nossa intuição, a nossa espiritualidade. Envolve é uma complexidade enorme. Por quê? Porque não é fácil decidir. Nós somos o que somos pelas escolhas que nós fazemos. Nós somos o que somos pelas decisões que nós tomamos. O processo decisório, por isso ele é muito angustiante, porque ele tem que ter um referencial. E o difícil é as pessoas acharem o referencial. Quando as pessoas estão geralmente num processo mais complicado, uma decisão mais séria na vida, elas recorrem a um erro que eu acho assim, muito contínuo que as pessoas estão tendo. É o erro de buscar várias opiniões. Quando as pessoas começam a buscar várias opiniões, elas se perdem. Elas se perdem porque cada um tem uma visão, cada um tem uma verdade, cada um vê uma questão dentro de uma ótica. E o processo decisório, um processo na qual nós achamos que nós devemos basear no que os outros acham, é extremamente complicado. Porque sempre a gente tem uma grande tendência a não nos darmos bem. Então, o primeiro ponto a ser visto no processo de decisão é nós vermos interiormente aquilo que é importante para nós, aquilo que vai fazer nos confortar, aquilo que vai nos dar uma condição de chegar e falar, bom, isso é o melhor. Não é fácil, porque isso depende de tanto quanto nós conhecemos de nós mesmos, ou que caminho que nós queremos seguir para a nossa vida, ou que caminho nós queremos acionar para vivermos numa qualidade melhor. Então, a questão da decisão, ou das decisões, ela vem muito de nós nos analisarmos, de nós estarmos sóbrios daquilo que nós queremos. Agora, se você quiser
sempre decidir achando que os outros que vão agradar as pessoas, ou de acordo com que as pessoas vão te julgar e vão te achar que você tomou a decisão melhor, você está muito equivocado. Então, sempre no processo decisório, tenha em mente aquilo que está dentro de você. Tenha em mente aquilo que vai te dar maior conforto, vai te dar maior estabilidade. E dessas escolhas, são várias escolhas que nós fazemos na vida. E existe uma escolha é uma escolha profissional. Muitas pessoas não sabem o que querem da vida. Se elas não sabem o que querem da vida, dificilmente elas vão ter uma capacidade de escolher melhor. Quer sua profissão, quer onde morar, quer as decisões, enfim, que ela precisa adquirir na vida. Então, é importantíssimo nós sempre estarmos cônscios daquilo que nós queremos. Estarmos claros daquilo que nós queremos. Como eu já disse, na questão profissional, cada um de nós nasce com um dom. Cada um de nós nasce com uma habilidade, com uma condição de fazer alguma coisa. O grande problema é que nós não damos ouvido a isso. Eu me lembro de uma frase do Ayrton Senna, que eu fui muito fã do Ayrton Senna, e que ele dizia que ele era uma pessoa extremamente feliz, porque ele conseguiu transformar o hobby dele, a diversão dele, numa profissão. E eu acho que isso deve caber a todos nós. Quando nós fazemos aquilo que nós amamos, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, quando nós detectamos aquilo que nós gostamos de fazer na vida, nós temos grande chance de ter sucesso. Então, a escolha, ela depende disso. A escolha sempre depende de nós estarmos sintonizados conosco mesmo. Como eu disse, essa escolha profissional, como existem no dia a dia uma série de escolhas. Nós passamos a nossa vida, o nosso dia a dia, cada minuto decidindo a roupa que nós vamos vestir, decidimos o que nós vamos comer, decidimos o que nós vamos fazer. E isso sempre tem que trazer uma questão de conforto. Eu vejo hoje que essa geração, a geração atual, principalmente no que tange aos jovens, ao sexo masculino, está tendo uma grande dificuldade de decisão. As pessoas não estão observando aquilo que elas querem. É gozado como que as pessoas, cada vez mais, os jovens cada vez mais, estão numa dificuldade enorme de decidirem. Isso eu acredito que muito vem do processo educacional, porque hoje todo mundo está decidindo por eles. Existem as hipermães, existem os hiperpais, existe até o Estado está decidindo um monte de coisas, desde a sexualidade, desde uma série de condições que está saindo daquele eixo das pessoas tomarem decisões, das pessoas serem fortes. Os homens que mudaram toda uma era, os homens que mudaram toda uma história, as pessoas que destacaram foram sempre pessoas com uma condição de decisão muito forte. Eu admiro a pessoa de Freud. Freud foi um grande estudioso da psicanálise. Ele demorou 10 anos, ele ficou durante 10 anos buscando, defendendo aquilo, a psicanálise, defendendo aquilo que ele acreditava ser uma grande condição do estudo psicológico. A Sociedade Vienense de Medicina, durante 10 anos, refutou aquilo que Freud falava. E ele persistentemente, durante 10 anos, defendeu as ideias dele, até que as ideias dele tomaram o mundo como um todo e se tornou eminente, um grande estudioso. Então, nós devemos ter muita atenção a esses pontos. Nós devemos ter uma atenção naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos e nós consideramos como verdade, e basearmos todas as nossas decisões nelas. Quando nós fazemos isso, certamente, nós somos pessoas que têm um processo de decisão, de escolha na vida de uma maneira mais consistente e verdadeira. E a nossa vida passa a ter uma verdade mais contínua e confortante. É isso, Maurício. Essa primeira questão com respeito a essa pergunta. Espero que eu tenha aqui respondido a pessoas que têm dificuldades, ajudado as pessoas que têm dificuldades, dando uma luz às pessoas que demoram ou que se embargam muito na questão de decisões.
Uma outra pergunta que me fizeram a respeito das escolhas e que eu achei assim extremamente doído foi que uma pessoa escreveu assim para mim, que a única escolha que ela tem na vida, que ela pensa ultimamente, é na morte. E aquilo assim, sabe, me deixou extremamente... Faz uns 15 dias que eu tenho pensado muito nessa pessoa. E tenho assim me preocupado muito. E dizendo assim, puxa vida, a pessoa para chegar nessa condição, é a pessoa chegar no fundo do poço, né? Como é que a pessoa pode chegar numa condição de achar que a única solução para a vida dela é a morte? Isso, inicialmente, é uma questão extremamente perigosa, porque quando se começa a pensar nisso, a mente humana, o pensamento humano, ele é muito vulnerável. Embora nós somos pessoas extraordinárias, nós somos formados numa questão extraordinária como seres humanos, mas nós devemos ter certos cuidados. O cérebro, ele, como diz o Nuno Cobra, no livro Sementes da Vitória, o cérebro é burro. O que nós colocamos nele, ele processa. Nós devemos ter uma capacidade seletiva de falar, isso eu aceito pensar, isso eu não aceito pensar. Porque o que nós colocamos nele, ele processa. E eu fiquei extremamente preocupado com essa pessoa, porque se ela começa a processar isso dentro do cérebro dela, isso pode começar a tornar uma verdade dentro dela. E a partir que isso começa a tornar uma verdade, ela começa a fazer todas as coisas possíveis para que não consiga continuar vivendo. Puxa, a vida tem um significado importante. Nós somos seres humanos que nascemos e que vivemos para vivermos de uma maneira plena, uma maneira saudável, uma maneira extremamente satisfatória. E eu acho que essa pessoa, ela precisa primeiro de uma ajuda enorme. Eu peço que ela busque uma ajuda psicológica, uma ajuda para que ela possa entender mais do processo da vida dela e naturalmente começar a dar um sentido à vida dela. Além de uma ajuda psicológica, uma ajuda espiritual seria fantástico que ela buscasse também. E principalmente na questão profissional. Então eu peço para que ela busque essa ajuda profissional, para que naturalmente ela comece a entender que a vida tem um significado, a vida tem um motivo de viver de uma maneira muito mais plena e verdadeira. É o que você sempre diz, né, doutor? É um acumulado de coisas, né? Esse processo. Sim. De longa data. Né? Sim, isso vem de longa data. A pessoa vai formatando isso. Primeiro, ela deixa de se amar. Nós nunca devemos deixar de nos amar. Nós nunca devemos deixar de considerar a nossa pessoa. A nossa pessoa, ela é muito importante. E nós devemos amar a nossa pessoa. Quando eu falo amar a nossa pessoa, não significa nós sermos aí prepotentes, orgulhosos, pessoas cheias de si. Se amar é considerar-se. Se amar é saber tomar decisões as quais nos satisfazem. As pessoas, elas não podem ser jamais arrebatadas, sequestradas pelas situações adversas a elas. As situações nunca podem nos dominar. Nós que temos que dominar as situações. A partir que nós dominamos as situações, o nosso amor próprio, a nossa condição própria passa a ser muito mais satisfatória. Então, o processo de nós escolhermos, nós decidirmos por nós mesmos, de nós nos amarmos, é fundamental. Primeira questão que nós devemos ter é nos amar. Segunda questão que nós devemos ter é não aceitar tudo aquilo que nós pensamos. Porque dentro de nós existe uma gama de coisas negativas que são contra nós mesmos. Nós temos uma carga inconsciente, podemos assim dizer, dentro de nós que quer nos derrotar, que quer nos colocar para baixo, que quer nos eliminar. E nós devemos ter força contra isso. Nós devemos, então, nos amar, lutar contra essas forças totalmente negativas e termos esse processo de livre-arbítrio, de decisões sóbrias, verdadeiras,
crendo na nossa intuitividade, crendo que tudo que nós passamos tem uma condição de experiência, de aprendizado, e isso nós evoluiremos para sermos seres humanos mais completos. E eu já fiz essa pergunta e vou repetir. E o meio social que essa pessoa vive é importante? Contratar Sim. essa pessoa, a família, por exemplo? Sim, o meio social, a família tem uma grande influência. Porque às vezes as pessoas vivem num meio muito crítico. Tudo que ela vai fazer não está certo, tudo que ela vai fazer não tá correto. Então as pessoas, eles começam a negativar, o meio familiar começa a colocar isso como um aspecto extremamente contra aquela pessoa. E ela perde a autoestima, ela perde o amor próprio. E uma coisa que eu sempre digo, a única pessoa que nós não podemos brigar na vida é conosco mesmo. Então a gente tem que ouvir muito menos o externo e ouvir muito mais a nossa pessoa, muito mais o nosso interior, muito mais a nossa ligação espiritual com Deus, muito mais nós temos ter um rumo na nossa vida, temos um objetivo de vida, pois, como diz um ditado que eu gosto muito, só há vento favorável para quem sabe para onde ir, do Sêneca, que foi um grande filósofo romano. Então, nós devemos ter essa sobriedade de não sermos tão influenciados por coisas negativas. Eu achei muito legal quando você disse tudo que a gente coloca no nosso cérebro, ele processa, né? Sim. E a maioria das coisas que nós colocamos no nosso cérebro são bobagens, né? Sim, porque nós temos uma capacidade enorme, Maurício e ouvintes, de pensar coisas ruins. Nós temos uma capacidade enorme dentro de nós, tem uma força contra nós mesmos. Eu sempre digo que o inimigo, muitas vezes, o inimigo de nós mesmos, povoa muito a nossa mente. Povoa muito uma força que nós temos dentro de nós, que é uma força destrutiva, é uma força de não nos amarmos, é uma força de crítica muito pesada sobre nós. E nós devemos ter habilidade suficiente para ir contra isso, de não aceitar isso como algo verdadeiro. 80, 90% dos nossos pensamentos são balela. Quantas coisas inúteis nós pensamos, quantas coisas ruins nós pensamos, quantas coisas que não fazem sentido. Nós pensamos, e o pior não é pensar isso, nós acreditamos naquilo. Quantas pessoas tomam decisões erradas? Quantas pessoas já fizeram quantos de nós já fizemos tanta porcariada na vida por crermos aquilo que nós estamos muitas vezes pensando, não ter um senso de ponderar aquilo, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Então nós precisamos aprender, ter uma habilidade de lidar melhor com o nosso interior, de lidar melhor com as nossas coisas, de lidar melhor com a nossa pessoa, nos amando, nos considerando e sabendo que nós não temos o direito, nós não podemos permitir que coisas tão negativas, de que coisas tão ruins venham, vamos chamar assim, turbinar nossa mente, o nosso pensamento. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor aqui. Muito bom. Eu que te agradeço, Maurício, eu que agradeço a todos aqueles que me acompanharam pelo rádio, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, enfim, a todas aquelas pessoas que têm dado uma força de nós estarmos aqui nesse sentido de cooperar com vocês. Um beijo no coração de todos. Também estamos no YouTube. No YouTube é José Carlos Furlan Gomes. Lá tem uma série dessas palestras, desse bate-papo que eu tenho aqui com o Maurício, aqui na rádio, que possa, nosso intuito é que tudo isso possa dar um sentido melhor, contribuir com a vida de cada um de vocês. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima. Doutor